Em meio à pandemia de Covid-19, a diretoria da UGB Seção Porto Alegre, gestão 2019-2021, convidou autores e autoras de artigos publicados no Boletim Gaúcho de Geografia para apresentar em outro formato um artigo indicado pelos editores. A ideia é que as autoras apresentem, além de uma síntese do conteúdo do artigo, o contexto de produção e o grau de intersecção daqueles conteúdos com os autores que elas dialogam. E, se for o caso, sugere-se também uma atualização dos assuntos tratados no artigo à luz dos tempos atuais. As autoras escreveram o artigo há alguns anos, e é possível que seja um tema com o qual elas não trabalham mais. Nesse caso, a experiência do vídeo é uma oportunidade de revisitar aqueles conteúdos. Em outras situações, trata-se ainda de um assunto muito caro às autoras, e elas têm insights, novas leituras e novos elementos. É então a oportunidade de atualizar os debates em torno do assunto ou da temática. Com isso, queremos estimular a leitura do Boletim Gaúcho de Geografia e dar visibilidade aos textos já publicados. No vídeo a seguir, temos o prazer de contar com as professoras Eliane Melara, da UF, Raquel Pantalena Leal, do Instituto Federal de Santa Catarina, e Michele Cardeiro Santana, da Rede Pública de Ensino de Florianópolis, falando sobre o artigo intitulado A Pesquisa com o Princípio Científico e Educativo na EJA de Florianópolis. Desde já, agradecemos às professoras. Eu sou o professor André Baldraia, um dos editores do Boletim Gaúcho de Geografia. Bom vídeo a todos. Olá, gostaríamos de agradecer ao Boletim Gaúcho de Geografia por nos dar a oportunidade de republicar o nosso artigo que foi publicado em 2012, agora em formato audiovisual, cujo título é A Pesquisa como Princípio Científico e Educativo na EJA de Florianópolis. Meu nome é Eliane Melara. Hoje eu sou professora da UF, da Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Educação Angra dos Reis. Eu tenho doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho graduação em Geografia e licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria. Olá, meu nome é Raquel Pantalena Leal, sou professora de português do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Santa Catarina, especialista em Educação de Jovens e Adultos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, eu sou a professora Michele e atuo na EJA da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Bom, se a gente for falar de EJA, talvez tivéssemos que nos remeter aí à educação jesuíta do início da história do Brasil. Focando em questões mais recentes, eu chamo a atenção na década de 50 do século passado duas tendências de maior significado para a educação de jovens e adultos. Uma delas defendida pelo nosso Paulo Freire, caracterizada pela educação crítica e emancipatória. A outra tendência tem uma abordagem mais conservadora, de educação funcional e de suplência. Esta última que serviu de base para o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, durante as décadas de 60 e 70, na ditadura militar. Somente em 1996, com a nossa Lei de Diretrizes e Bases, que a EJA ganha o status de modalidade regular. A gente considera que a EJA é muito importante num país como o nosso, uma vez que, segundo dados do IBGE, em 2018, 54 milhões de pessoas, de brasileiros com 25 anos ou mais, não concluíram o ensino fundamental. Se olharmos para o ensino médio, esse número passa a 70 milhões de pessoas que não conseguiram se formar. Sabemos que esses dados eles tendem a se agravar nesse momento de pandemia, crise econômica, uma vez que afetam especialmente esse público. Agora, quem é o público da EJA? Bom, os sujeitos da EJA são educandos, jovens e adultos, pertencentes às classes populares que não tiveram oportunidade de concluir o ensino fundamental ou médio na idade considerada regular. São pessoas que passaram ou passam por problemas de exclusão social, econômica, cultural, escolar, de gênero, raça, e são alunos que precisam trabalhar
e não raras vezes devem interromper seus estudos, inclusive na EJA, para dar conta da sua própria sobrevivência. A EJA de Florianópolis, o município de Florianópolis, se dedica ao ensino fundamental, é dividido em 2 segmentos. O primeiro segmento equivale às séries de alfabetização, né, os primeiros anos do ensino fundamental. O segundo segmento, aos 4 últimos anos aí do ensino fundamental. O nosso trabalho fala especialmente do segundo segmento, tá bom? Bom, mas geralmente o segundo, o núcleo, para funcionar, ele precisa atingir uma média de 100 matrículas, né, de alunos. Ele é coordenado por uma pessoa que tem 40 horas, um professor que tem 40 horas de dedicação ao núcleo, mais 2 auxiliares com 20 horas cada um, 8 professores para o segundo segmento, com 30 horas de contratos de 30 horas, são eles professores de português, espanhol ou inglês, geografia, história, matemática, ciências, artes cênicas ou visuais e educação física. A partir de resolução nacional, a EJA, de segundo segmento, ela passa a ter 1.600 horas em 2010, sendo que dessas 1.600 horas, 200 horas elas podem ser feitas de caráter não presencial. Bom, destaco aqui coisas importantes, né? Os professores de segundo segmento, eles têm 30 horas semanais, sendo 10 dessas destinadas a planejamentos coletivos e formação. Além disso, a EJA de Florianópolis caracteriza-se pela não seriação, pela interdisciplinaridade e, claro, pela pesquisa como princípio educativo. Agora eu vou falar um pouco do currículo da EJA, que ele é um pouco diferenciado de como se constrói o currículo dos mais diferentes cursos que existem no Brasil e no mundo. Porque ele é construído durante o ano com os professores e com os alunos. Os professores têm os momentos de planejamento para a construção desse currículo e os alunos vão participar do currículo escolhendo os temas das pesquisas que serão pesquisados. Além disso, né, o nosso currículo ele se subdivide em 200 horas de produção extracurricular, né, que se chama HPS, onde o aluno pode produzir um texto, fruto de um livro, fruto de uma análise de um filme, ou pode fazer alguma produção cultural, artística, enfim, são horas que são produzidas fora da sala de aula. As outras 1.400 horas estão relacionadas às seguintes atividades: a pesquisa, é claro, as oficinas, a produção de diários, as saídas pedagógicas e os momentos de integração. Uma das questões importantes da EJA de Florianópolis é a produção dos diários. Os diários servem como forma de comunicação entre os professores e os alunos e também como uma forma de desenvolver a escrita dos alunos. E ela funciona como um diário mesmo. Os alunos têm que escrever todos os dias, ou quase todos os dias, sobre algum tema que é escolhido pelos professores ou é escolhido pelos alunos, ou mesmo falar do seu dia a dia. As oficinas, elas estão relacionadas às dificuldades que nós, professores, percebemos que os alunos têm, ou também pode estarem relacionadas às questões da própria pesquisa. Então, a gente pode fazer oficina de interpretação de texto, a gente pode fazer oficinas relacionadas a mapas, se a gente percebe que há necessidade desse tipo de oficina, enfim. Então, aqui a gente tem uma imagem com os alunos, né, as alunas aprendendo ou pensando um pouquinho mais sobre a questão dos mapas. A gente tem uma oficina de artes plásticas, a gente também tem aqui uma imagem com uma oficina de leitura e teatro, que tinha a ver com as lendas urbanas, e foi bastante interessante, os alunos participaram bastante. Uma outra questão que faz parte do nosso currículo são as saídas pedagógicas, que também podem estar relacionadas à pesquisa ou alguma temática que a gente esteja trabalhando no momento. No caso dessa imagem, é o projeto Tamar. Aqui o pessoal está no ônibus e a gente estava se dirigindo ao teatro, mas a gente levava também os alunos a museus, por exemplo.
ou a eventos de exposição, de artes, etc. Uma outra questão que faz parte do currículo são os jogos integrativos. Eles podem ser de mesa, né, ou de quadra. Os outros momentos de integração também estavam relacionados a comes e bebes, né, a pequenas festas de fim de semestre, ou comemoração, por exemplo, de datas como São João. A gente tinha esses momentos que eram importantes para a integração entre os alunos e também entre alunos e professores e também entre os professores. O foco principal, né, das aulas e de toda a dinâmica do curso da EJA de Florianópolis é a pesquisa enquanto um princípio educativo e também científico. Então, a pesquisa, né, nos moldes como ela é organizada, se baseou muito nas ideias de Paulo Freire e Pedro Demo. Então, os alunos precisam partir de um tema gerador, de um questionamento, de uma problemática que faz sentido para o aluno, para o grupo, né, para os professores. E os professores vão participar dessa construção dessa temática como orientadores. Então, são vários os exemplos de problemáticas que os alunos tinham interesse em pesquisar. E eu vou colocar aqui algumas. Por que as pessoas se apaixonam? O que são doenças sexualmente transmissíveis? Como é feito vidro? Por que ocorrem tantos terremotos no Japão? Como são produzidos os jogos eletrônicos? Quem foi Machado de Assis? Quais os efeitos do crack no corpo humano? Então, vejam, são temáticas muito variadas, por isso que é importante o planejamento dos professores e também a necessidade da intervenção nessas pesquisas totalmente interdisciplinares de todas as áreas do conhecimento. Então, a pesquisa tem as seguintes etapas. Tem uma introdução, onde o aluno, né, o grupo, precisa desenvolver a justificativa, por que escolheu esse tema? O que você sabe sobre esse tema? Aonde você pretende chegar com esses temas? E, posteriormente a isso, a gente constrói o mapa conceitual. O mapa conceitual nada mais é do que o desenvolvimento dos subtemas que serão procurados, pesquisados durante toda a pesquisa. Nesses subtemas, a gente discute conceitos, a gente discute procedimentos metodológicos para produzir os textos relacionados àquele subtema. Além disso, esse mapa ele é discutido entre os professores nos momentos de planejamento e também com toda a turma, porque toda a turma pode opinar na construção daquele mapa. Aqui nessa imagem eu vou mostrar, né, como que é o mapa, né? Ele é formado de uma pergunta principal, como vocês podem ver aqui. O que pode ser feito para melhorar o transporte coletivo de Florianópolis, que era bastante caótico? E aqui a gente desenvolve um conjunto de perguntas, né, junto com os alunos, junto com o grupo, junto com os professores, para delimitar o que a gente vai pesquisar. Aqui a gente tem um outro exemplo de mapa. Por que as pessoas maltratam os animais? Então, vocês percebam que sempre tem uma questão histórica, sempre tem uma questão sobre dados, sempre tem, enfim, a gente tentava construir perguntas que abarcassem todas as áreas do conhecimento, mas, claro, considerando sempre o que o aluno ou o grupo tinha interesse em pesquisar, porque geralmente as pesquisas eram organizadas em grupos. Bom, depois que o mapa era construído, os alunos partiam para um momento de busca de informações. Livros, internet, jornais, livros didáticos, entrevistas, observações, enfim, todos os procedimentos metodológicos necessários para fazer essa pesquisa. Aqui a gente tem uma imagem dos alunos pesquisando na sala de informática, a gente tem uma imagem de orientação, né, a gente orientando as alunas. De posse das informações pesquisadas, os alunos, né, o educando, precisava ler o material, interpretar, analisar, questionar o que estava ali pesquisado e tentar reescrever, né, construindo um texto próprio. Então, as etapas da pesquisa são a introdução, o mapa conceitual e depois a construção dos textos seguindo os subtemas do mapa conceitual. Para finalizar, os alunos precisavam fazer uma conclusão, né, considerações finais,
Também é interessante que os alunos coloquem a bibliografia pesquisada. Então, nesse ponto, o grupo consegue construir um texto, um grande texto, uma pequena monografia, que é o resultado da pesquisa. Mas, posterior a isso, o grupo, precisa apresentar essa pesquisa. Por quê? Porque é importante que ela seja socializada com o núcleo, com todos os alunos, para que haja um conhecimento de um número maior de temáticas. Além disso, a gente pretendia e a gente sempre buscou trabalhar a oralidade do aluno, trabalhar a criatividade. Então, os alunos poderiam apresentar essas pesquisas das mais diferentes formas. Aqui eu vou colocar algumas imagens, com cartazes, com maquetes, com imagens, com vestimentas típicas, poderiam fazer teatros e outras formas de apresentações que fossem importantes ou que os alunos se sentissem bem, né? Isso era discutido com o grupo. E a última questão que eu quero trazer aqui é a avaliação. O que o aluno precisa para se formar? Então, ele precisa fazer, em geral, 3 pesquisas, 2 em grupo e 1 individual. Além disso, o aluno precisa contabilizar 1.600 horas, sendo que 200 horas são de HPS e as outras 1.400 horas equivalem às atividades que os alunos realizam presencialmente. Cada dia representa 4 horas, então o aluno precisa, para participar das atividades, seja ela pesquisa, seja ela uma saída pedagógica, seja ela um jogo integrativo. Então é isso que é necessário para o aluno da EJA se formar. Uma das questões que a gente considera limitadoras é a questão da EJA ainda ser desvalorizada em termos estruturais. Podemos observar isso. Como? Para fazer pesquisa precisa de acesso a computadores, e não raras vezes esse acesso é super limitado, é dificultado pela gestão geral da escola, em que o núcleo da EJA se encontra, né? A gente observa que não há entendimento da EJA como parte integrante da comunidade escolar, e sim como um adendo. Ainda que essa visão tenha superado para alguns diretores, ainda assim é bastante recorrente. Bom, a equipe da EJA também é outro fato limitante. Ela acaba não contando, por exemplo, com profissionais especializados destinados à sala informatizada ou à biblioteca. É comum que haja também burocracias que limitem a abertura de núcleos de EJA, atrasando contratações e o início dos estudos para os estudantes, dos estudos para os alunos. Outro fator que a gente considera bastante limitante é que a proposta ela é complexa, ela precisa, de um envolvimento intenso dos professores, e mesmo estando efetivada há anos na prefeitura, desde 2008, possuindo uma base teórico-conceitual fundamentada e acervo considerado de trabalhos acadêmicos sobre a proposta, infelizmente a gente observa um corpo docente constituído majoritariamente por professores contratados não efetivos. Isso acaba atrasando muito o processo, a proposta, uma vez que todos os anos os professores são professores novos que precisam conhecer, é uma dinâmica totalmente diferente da que estão acostumados a lidar, então é um processo de formação muito árduo e sempre o mesmo caminho. Os professores precisam se envolver, precisam estudar, precisam ter formações, e é esse o mesmo ciclo que a gente vê ano após ano, uma vez que os professores, em sua maioria, são professores contratados. No final do ano, o trabalho encerra e se renova no ano que vem com professores, em sua maioria, que nunca trabalharam na EJA. Outro aspecto que a gente vê como limitador é que trabalhar com os sujeitos da EJA é encarar as maiores desigualdades sociais que constituem a nossa nação,
Assim, seria preciso, além de uma metodologia adequada e efetivação de um quadro docente, seria preciso criar políticas de acesso e permanência para esses estudantes, otimizando e criando parcerias com assistência social, programas de saúde e educação profissional, por exemplo. Por último, a gente acredita que a proposta também precisa ser revista e ampliada em alguns pontos, para que os alunos tenham maior acesso ao conhecimento e habilidades tão importantes para a sua formação. Porém, tal como está, a gente avalia que a proposta é mais limitada, especialmente pelas condições estruturais desfavoráveis que a circundam. Durante a pandemia, a nossa equipe se organizou em escala de plantões de atendimento virtual, atendendo, orientando e recebendo atividades dos estudantes pelo Facebook e pelo WhatsApp. Também tínhamos 2 reuniões semanais, sendo uma delas voltadas para o planejamento coletivo das atividades da semana e a outra uma reunião de formação, onde aconteciam estudos de textos e discussões de temas relativos à educação. Infelizmente, durante este período, nenhum tipo de suporte de plataformas de ensino, internet ou chip de uso institucional foram disponibilizados pela prefeitura, bem como nenhum tipo de formação específica aos profissionais sobre como utilizar essas novas ferramentas, plataformas e mídias digitais. Durante a semana, 3 atividades eram propostas aos estudantes. O diário de quarentena, onde o estudante registrava suas reflexões referentes às temáticas que os professores traziam sobre a pandemia. A HPE, que se trata de um estudo dirigido que era proposto por um professor de área da equipe. E também os áudios de textos gravados pelos professores, que poderiam ser de poemas, crônicas, notícias, e depois os estudantes comentavam sobre esses áudios que eram publicados mais ou menos no formato de um podcast. Essas atividades foram disponibilizadas no canal da TV Câmara aqui do município, também no portal educacional, que é uma aba no site da própria prefeitura, num site específico da nossa unidade escolar, que foi elaborada por uma das professoras da equipe, também na nossa conta institucional do Facebook e via WhatsApp, com professores que se disponibilizaram a expor os seus números privados para tal trabalho. A avaliação do desempenho dos estudantes nas atividades foi realizada inicialmente pelo professor que propôs a atividade naquela semana e posteriormente em colegiado, onde a gente discutiu todo o desenvolvimento do estudante ao longo do ano. Acho que a Michelle pode atualizar um pouquinho vocês, né, sobre como é que está funcionando a EJA durante a pandemia, né, é importante que a gente também discuta isso. E eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades, né, pelo menos que a gente avaliou na época da publicação do nosso artigo. Mesmo com tantos problemas elencados, né, a gente reconhece que a metodologia ela flexibiliza a entrada a qualquer tempo na EJA, isso é muito bom, muito interessante, o que facilita muito a vida desses estudantes, né? Então, eles podem trancar o curso sem perder tudo que eles já fizeram, retomar em outro momento, né, que seja adequado para eles, sem perder as horas, né, que eles acumularam. A gente também avalia que, como o trabalho com as temáticas de interesse dos estudantes, isso proporciona um envolvimento maior dos educandos nas atividades. A gente também ressalta que, além do engajamento estudantil, é notável o envolvimento de boa parte dos professores, já que a gente acaba conhecendo e acompanhando de forma mais qualificada o processo do aluno. Além disso, esses docentes acabam tendo oportunidade de trabalhar de forma mais integrada a outra disciplina, ressignificando a docência solitária por um fazer pedagógico, coletivo e autoformador. Bom, pessoal, para finalizar, a gente avalia que em um cenário de corte de gastos generalizados na área educacional, espera-se que, infelizmente, a EJA seja ainda tratada com mais descaso. No entanto, é preciso fortalecer propostas já sedimentadas e arrojadas, como é a proposta de Florianópolis, que levem em conta a realidade dos sujeitos de EJA e que fomentem esse cidadão crítico, comprometido com a construção de uma nação com mais justiça social. Acreditamos que, nesse sentido, a proposta, então, da EJA em Floripa é adequada e deve ser fortalecida.
Boletim Gaúcho de Geografia é publicado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros e pode ser acessado pelo endereço www.ser.ufrgs.br/bgg.